Há uns 6.000 anos atrás, a nossa civilização habitava na Era de Touro. Era uma era onde a gente estava conectado mais com a agricultura, com o arado, com a parte mais voltada para a terra e para todo o cuidado da terra. Essa foi a Era de Touro. Depois disso, há 4.000 anos atrás, nós entramos na Era de Áries. Foi uma era de mais desbravamento de territórios, uma era de guerra, uma era onde a gente estava explorando o mundo, a gente precisava desbravar o que antes não havia sido desbravado. A conquista de territórios, a conquista de espaço, essa foi a Era de Áries. Há 2.000 anos atrás, nós inauguramos a Era de Peixes. A Era de Peixes teve 2 avatares que marcaram muito a nossa história. Um deles foi Buda e o outro foi Jesus. Hoje, atualmente, 2.000 anos depois, nós estamos inaugurando a Era de Aquário. Se trata de uma transição que acontece aos poucos. A gente não consegue delimitar exatamente quando uma era começa e quando a outra termina. Eu poderia dizer que toda essa tecnologia que a gente já está vivendo representa o início da Era de Aquário. Portanto, ela já começou. A Era de Aquário, esses próximos 2.000 anos, representará o momento onde o ser humano precisará da união da voz. A união de todos nós trará realmente um progresso para a nossa humanidade de forma geral. Porém, hoje eu quero falar da nossa pedra angular, do nosso essencial. Eu quero falar sobre Jesus. Durante essa jornada, eu falei por várias vezes que nós não podemos nos identificar com apenas o nosso signo, porque nós somos todos os signos. Então eu quero trazer a figura de Jesus para poder ilustrar o que eu tenho tentado dizer todo esse tempo. Certo dia nasceu um menino. Esse menino tinha uma respiração, esse menino tinha uma vida. Esse menino foi crescendo e descobriu que ele tinha um livre-arbítrio. Esse menino era Jesus. Ele sabia que ele tinha uma vontade e ele sabia que se ele não se movimentasse, ninguém poderia fazer isso por ele. Jesus era Áries, você também. Jesus tinha um corpo, Jesus tinha os 5 sentidos. Jesus sabia que ele precisava do corpo para poder trazer consciência. Ele precisava do corpo para poder desenvolver e trazer luz. Jesus sabia que seu corpo e todas as habilidades do corpo humano lhe seriam extremamente necessárias para o seu progresso. Jesus era touro, você também. Jesus possuía o dom das palavras. Ele sabia que ele precisava aprender e que ele precisava ensinar. Ele sabia que o Espírito não poderia ser explicado em palavras, mas ainda assim elas eram necessárias. Ele costumava falar em parábolas para poder trazer uma compreensão mais profunda. Jesus era gênios, você também. Jesus tinha uma família do qual o amava. Ele tinha uma mãe, ele tinha um pai, ele tinha uma origem. Ele teve antepassados, ele teve descendentes, ele teve pessoas que trilharam um caminho para poder ele conseguir chegar na hora certa. Com esse contato familiar, ele aprendeu a importância de se criar vínculos e de tratar bem as pessoas. Ele sabia que o amor era necessário. E ele sabia também que ele precisava sair do ninho em algum momento. Ele não poderia ficar ali só com a mãe e o pai. Ele tinha uma missão a cumprir. Apesar do seu lar ser confortável, ele sabia que ele precisava seguir. Jesus era Câncer, você também. Jesus ele sabia que ele precisava honrar a sua própria luz, a sua própria centelha divina, o seu próprio nome, a sua própria identidade. Por mais que todos fizessem alguma coisa, ninguém era ele. Ele era único. Ele sabia que ele precisava centralizar parte do caminho dele ao seu redor, porque assim ele cumpriria a sua missão. Jesus era leão, você também. Jesus sabia que ele precisava servir, que ele precisava plantar para poder colher. Jesus sabia da necessidade do dia a dia. Ele sabia que as coisas levavam tempo para acontecer. Ele sabia que o dia a dia também era importante.
À medida que ele ia fazendo, ele ia se melhorando, ele ia se aprimorando. Ele estava sempre num movimento de aprimoramento de si mesmo. Quando ele falava da necessidade da separação do joio e do trigo, ele não estava apenas falando dos cereais. Ele estava falando das questões na nossa vida que a gente precisa também saber discernir e separar. Jesus era virgem, você também. Jesus sabia que as outras pessoas ao seu redor eram outros mundos, eram outras faces do mesmo sagrado do qual ele vinha. Jesus sabia que as pessoas ao seu redor também lhe traziam equilíbrio. Eles também eram necessários na sua missão, cada um deles. Ele sabia que cada um daqueles corpos, cada uma daquelas pessoas poderiam realizar obras ainda maiores que as dele. Jesus era Libra, você também. À medida que Jesus trilhava no nosso mundo, ele reconhecia também a tentação. Ele observava que existiam males no mundo que eram inerentes ao mundo, não questões que deveriam ser excluídas e eliminadas a todo custo. Porém, ainda assim elas eram tentadoras. Desejos passageiros, desejos imediatos, desejos que poderiam suprir alguma parte da sua vontade, mas que deveriam ser apenas observados e compreendidos. Jesus sabia que não adiantava ele querer realizar alguns desejos apenas pela satisfação imediata. Ele tinha uma missão a cumprir. Jesus sabia que o sombrio existe na nossa realidade. Ele precisou reconhecer parte disso nele também. O que o diferenciava é que à medida que ele trilhava seu caminho em luz, ele não era dominado por elas, mas ele não as negava. Jesus era escorpião, você também. Jesus não queria ninguém preso a dogmas criados pelos homens. Jesus era contra todo abuso de poder religioso. Por mais belas palavras que fossem, ainda assim eram aprisionadoras e controladoras. Jesus era contra o sacerdócio daquela época. Ele não veio trazer religiões, ele veio trazer espiritualidade. Jesus não concordava que aqueles sacerdotes falassem sobre o nome de Deus para o poder pessoal. Jesus sabia que o significado na vida de cada pessoa no mundo deveria ser encontrado por si mesmo, por cada um deles, não a partir de regras ditadas, e sim a partir da verdadeira conexão com o sagrado. Jesus era Sagitário, você também. Jesus sabia que ele tinha uma missão a cumprir e ele estava cumprindo a sua missão. Ele sabia que poderia levar um tempo, mas ainda assim ele trilhava um passo por dia. Ele sabia que às vezes poderia ser pesada a sua cruz, mas ainda assim ele realizaria sua missão. Ele tinha um aguçado sentido de autorresponsabilidade e que ele não tinha tempo a perder. Onde no fim das contas apenas ele poderia carregar a própria cruz, ninguém mais. Jesus era Capricórnio, você também. Jesus sabia da necessidade da união entre as pessoas. Ele sabia da necessidade dos seus discípulos. Ele sabia da necessidade dos apóstolos. Ele sabia da necessidade de todos aqueles que criam nele. Jesus era amigo do homem e queria trazer uma nova consciência para a nossa humanidade. Jesus era Aquário, você também. Jesus reconhecia que ele tinha sua própria vontade, mas o tempo todo ele sabia que ele precisava trilhar um caminho de redenção. Ele precisava conectar a sua vontade com a vontade do sagrado. Jesus confiava, Jesus tinha fé. Ele sabia que ele precisava manter a fé nessa força maior, mesmo que todos ao seu redor duvidassem dele. Ele sentia que seu coração estava preenchido por algo muito maior, muito além de qualquer forma de compreensão, muito além de qualquer palavra. Ele sabia que no fim das contas ele e os outros eram todos apenas um só, vindos da mesma fonte. Com isso, ele nos trazia a necessidade de amar e perdoar o próximo, mesmo que o outro não nos ame e não nos perdoe. Jesus era aquele que protegia e amava até mesmo aquele que não tinha voz, aquele que estava para ser apedrejado. Ele sabia que ele precisava da união de todos e que apenas dessa forma a sua voz seria alcançada,
mesmo há 2000 anos à sua frente. Jesus era peixes, você também. Jesus estava cercado pelos 12 apóstolos. Jesus estava cercado pelos 12 signos. Com isso, Jesus se tornou o Cristo. A energia crística pode ser representada pelo centro do nosso mapa. O centro do nosso mapa é a nossa energia crística. Jesus se tornou o Cristo quando ele cumpriu a sua missão. Nós reconectaremos com a nossa energia crística quando cumprirmos a nossa missão. Qual é a nossa missão? Jesus é o nosso exemplo. Existe um termo em latim chamado imitatio Christi, que pode ser traduzido como imitação de Cristo. Claro que nós não trilharemos o mesmo caminho que ele, porque ele era um ser único, assim como nós também somos seres únicos e temos o nosso próprio caminho. Porém, quando a gente segue a imitatio Christi, a gente de alguma forma está seguindo os passos que ele trilhou, os conselhos que ele nos deixou. Então, quando eu falo de arquétipos, de deuses, quando eu falo de planetas, de signos, isso tudo são formas da gente tentar compreender essa força tão grandiosa que ele veio nos mostrar, que ele veio nos provar que era possível. Então, quando a gente fala de Júpiter, de Zeus, de Vênus, de Afrodite, de Saturno, de Marte, de Mercúrio, de Hermes, a gente está falando de arquétipos, a gente está falando de deuses e eles são formas, eles são protótipos, eles representam uma maneira da gente compreender essa grande força que nos cerca. Porém, Jesus ele foi uma pessoa que viveu tudo isso. Ele foi de fato um ser humano. Então, a partir dele, a gente consegue ter um exemplo do que fazer na nossa vida, apesar de que o caminho de cada um de nós é extremamente único. A gente não vai viver exatamente o que ele viveu e nem realizar exatamente o que ele realizou, até porque nem é esse o propósito. Jesus apenas veio nos lembrar quem somos e para onde vamos. Porém, cada um tem o seu modo de viver a sua própria batalha, o seu próprio destino, a sua própria construção de realidade. À medida que a gente trilha o nosso caminho, a gente concilia o nosso fazer, a gente concilia o nosso autoconhecimento, mas a gente precisa conciliar também a nossa fé e a nossa espera. A gente precisa conciliar também o tempo da alma. O que a gente precisa aprender, não necessariamente a gente sabe. A gente simplesmente espera, entrega, observa, tenta compreender e fazer a nossa parte. Para isso, cada um de nós temos um mapa. Só que às vezes pode soar muito grandioso existir uma ferramenta que vai nos mostrar o que a gente tem que fazer. De fato. Por ser tão grandiosa, a astrologia é rejeitada por muitos e colocada como uma grande fantasia. Porém, não sou eu quem irá provar isso na vida de cada pessoa. Precisa existir uma busca pessoal. Ninguém vai fazer por você o que apenas você poderia fazer. Existirão alguns irmãos, existirão alguns conselheiros no seu caminho, mas a sua jornada é apenas sua.